O Fluminense está de volta no Campeonato Brasileiro. Aproveitaram demais essa Copa do Mundo, né, tricolores? Comenta aí embaixo. E eu vou falar para vocês uma notícia muito importante, uma notícia tensa para a torcida tricolor. A possível saída do John Arias está por detalhes de ir embora, assinar com o Wolverhampton da Inglaterra. Eu vou explicar tudo para vocês aqui, os valores, o que precisa para a negociação firmar e até quando o John Arias fica no Fluminense, caso a negociação avance, né, como vem avançando aí. Vamos falar também do John Kennedy, possível retorno aí do ídolo, né? Podemos chamar de ídolo, rapaziada? Comenta aí embaixo se a gente pode chamar o John Kennedy de ídolo da torcida tricolor. Parece que ele vai voltar do Pachuca. Então já dá o like no início do vídeo, rapaziada. Confere se está inscrito no nosso canal. Você está na TV Clubismo, aqui tem vídeo todo dia sobre futebol. A gente te informa. Muita resenha, muito humor também. A gente tem vários quadros aqui. Eu, Rodrigo e Fernandão, que é o trio aí da TV Clubismo. Então fica com a gente aí que vem muita coisa boa por aí. O Fluminense vai enfrentar o Cruzeiro nesse retorno do Brasileirão. O jogo vai acontecer nessa próxima quinta-feira. Fluminense e Cruzeiro às 7h30 da noite. O tricolor das Laranjeiras vem muito empolgado após a sua participação na Copa do Mundo de Clubes. Foi o melhor brasileiro disparado, chegou até a semifinal. Bateu a Inter de Milão, Al Hilal, o investimento na casa dos bilhões. Então o Fluminense vem embalado, o Renato Gaúcho muito confiante, utilizou várias estratégias na Copa do Mundo de Clubes aí que deram certo e funcionaram para o Fluminense ter um desempenho acima da média. Foi melhor do que Flamengo, foi melhor do que Palmeiras, foi melhor do que Botafogo. Então o Fluminense é o destaque brasileiro dessa Copa do Mundo de Clubes e a gente espera que esse desempenho, que esse ânimo venha para o Brasileirão. Aí o Flusão consegue ir longe, apesar de não estar mal, né? O Fluminense está em 8º lugar nessa tabela do Brasileirão, mas dá para brigar por mais, dá para brigar por um G4 ou quem sabe até um G6, rapaziada. Vamos falar agora da proposta do clube inglês, o Wolverhampton, para tirar o nosso craque John Arias, o Pelé colombiano, como o Fernandão gosta de falar aqui no canal. Está de saída do Fluminense, o clube inglês está disposto a pagar 15 milhões de libras. Isso dá mais ou menos 110, 112 milhões de reais. Vai ser uma negociação muito difícil do Mário Bittencourt segurar o jogador no Fluminense, até mesmo porque não só os valores altos contam. O John Arias já deixou claro que ele tem o interesse de jogar na Europa. Apesar de não ser um jogador muito jovem, ele ainda tem idade, ele ainda consegue jogar uns 4 anos lá na Europa, se ele conseguir desempenhar bem, é claro. Então, juntando o sonho do John Arias ali com essa proposta alta do Wolverhampton, o Mário Bittencourt está ajustando os detalhes ali. É muito bom a gente frisar o seguinte, rapaziada. O Fluminense é dono de 40% dos direitos econômicos do John Arias. Isso significa que não é todo o valor que vai para os cofres do Fluminense. O Fluminense vai ficar com uma fatia proporcional à sua porcentagem do jogador, ou seja, 40%, né? Tem algumas outras taxas ali, então o valor vai sair certinho quando a negociação firmar, mas os valores são bem próximos desse valor que eu estou trazendo para vocês aqui na TV Clubismo, rapaziada. E aí eu queria pedir a opinião de vocês. Já deixa a opinião de vocês aí embaixo, que é o seguinte: o John Arias é substituível? É possível o Mário Bittencourt, a diretoria do Fluminense, trazer algum jogador que consiga substituir o John Arias, nem que seja para o ano que vem, mas vocês acham que é possível? Mesmo que o Fluminense conseguisse injetar todo esse valor, as 15 milhões de libras, como eu expliquei para vocês, não fica tudo nos cofres do tricolor. Mas fato é que mesmo que o Fluminense injetasse essa grana toda, vocês acham que dá para trazer algum nome capaz de substituir o nosso John Arias? Deixa aí embaixo, dá alguma sugestão, rapaziada. Dá uma luz para o Mário Bittencourt, porque a torcida está ficando maluca, a torcida está muito tensa com essa negociação. Inclusive, está até ofuscando o retorno de um ídolo aí da torcida tricolor, que é o John Kennedy. A gente vai falar logo sobre a negociação e o retorno dele, que é um pouquinho mais simples, porém, quero a opinião de vocês a respeito aí da saída do John Arias. Particularmente, eu sou muito fã do John Arias, rapaziada. Ele já vinha jogando muito futebol há muito tempo. O Fluminense se renovou, deu um salário para ele na casa ali de R$ 1 milhão por mês, porque o jogador realmente estava merecendo e era, assim, notório que a qualquer momento ele receberia uma proposta. E o fato do Fluminense jogar muito bem essa Copa do Mundo de Clubes e o John Arias ser um dos principais destaques do Fluminense fez com que, sim, os times lá da Europa, mesmo até assim da primeira prateleira, ficaram de olho no John Arias. Eles queriam tirar o John Arias do Fluminense, mas quem levou a negociação adiante foi o Wolverhampton, que é sim um bom time ali na Premier League, não é os tops ali como
Liverpool, Manchester City, mas é um time muito respeitado e que está reformulando o seu elenco há um tempo. Ele vem trazendo bons jogadores para o seu time, está tentando evoluir. Tem um companheiro do John Arias ali, o André, o volante André do Fluminense, que ganhou a Libertadores junto com o John Arias em 2023. Então ele já vai chegar se sentindo em casa. Tem mais jogador brasileiro ali, como o João Gomes, né, ex-Flamengo, que também vai ajudar o John Arias ali a se sentir em casa, que, apesar de ser colombiano, né, óbvio, ele fala espanhol, ele vai se comunicar bem com quem fala o espanhol ali na Europa também, é um jogador que fala outros idiomas, mas ele, pô, tá muito familiarizado com os brasileiros, né, então principalmente o André, que jogou junto com ele no Fluminense, vai receber o cara muito bem. Partindo agora para a situação do John Kennedy, rapaziada, aproveita e deixa o like se você ainda não deixou. Confere se está inscrito no canal. Vou lembrar para vocês, é de graça, a gente não cobra nada para você ser inscrito do canal, tá bom? Aproveita e acompanha a gente ali nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, enfim. A situação do John Kennedy é o seguinte, rapaziada. Ele ganhou a Libertadores pelo Fluminense ali em 2023, assim, se tornou um ídolo na minha opinião, né? Ele veio do banco, aquela cena icônica do Diniz falando com ele que ele ia fazer o gol do título e realmente ele fez. Como o John Kennedy gosta de brincar, né? Ele falou no áudio lá que ele ia fazer o gol da final e ele falou, ó, segura esse papum aí. E foi realmente, rapaziada, na minha opinião, ele se tornou um ídolo porque é um título que o Fluminense não tinha, um título inédito, que assim eles conquistaram em 2023 com muita vontade, muita garra. Ninguém acreditava no Fluminense no início da Libertadores e junto com o trabalho do Diniz à época ali, enfim, o resto é história, né, rapaziada? Todo mundo já sabe o que aconteceu naquele dia 4 de novembro. Após o título, rapaziada, o John Kennedy é uma coisa um pouco comum de acontecer. Ele era um garoto muito jovem, não tem nenhum julgamento aqui, mas o sucesso acabou subindo um pouco a cabeça do jogador. Ele se envolveu em algumas polêmicas, gravou um vídeo ali provocando o Fluminense, falando algumas besteiras ali. Isso causou muito descontentamento da diretoria, do Mário Bittencourt, da torcida tricolor. Mesmo com a gratidão toda, a galera tava um pouco chateada. E eu acho que o melhor movimento que ele fez à época foi ir para o México. Ele foi jogar no Pachuca do México, estava jogando muito bem lá, inclusive, jogou o Mundial de Clubes pelo time mexicano, e os planos acabaram dando certo. Ele saiu dos holofotes, saiu aqui do Rio de Janeiro também, onde ele tinha a maioria das amizades que ficam chamando para sair e tudo mais, namoradinha. E aí, enfim, o John Kennedy foi para o México. Tenho certeza, não acompanhei de perto, mas tenho certeza que ele aumentou muito o seu foco lá, ele voltou o seu foco para o futebol, condição física, ele é um jogador muito talentoso, muito técnico. É difícil encontrar um jogador como ele, que além de velocidade, ele tem a técnica. Às vezes a gente vê aquele atacante rápido, mas que não tem a técnica na hora de finalizar, não consegue fazer um contra um, e o John Kennedy consegue sim. O Fluminense vem passando um problema para ter o seu camisa 9 ali, que era o Germancano até o ano passado, que já não jogou muito bem, esse ano não está tão bem, novamente, fez o gol contra a Inter de Milão ali, mas o Germancano já não é aquele atacante de 2023, artilheiro, ele fez, sei lá, mais de 40 gols no ano, então isso é realmente, o Germancano não está nem perto disso. E o Everaldo, que era o nome para substituir o Germancano e tentar assumir esse posto ali, muito pelo contrário, né? Ele foi até pior do que o Germancano, não conseguiu conquistar a torcida e muito menos ali a comissão técnica, o Renato Gaúcho. Então o Renato Gaúcho ficou revezando, esse Mundial de Clubes foi a prova disso. Uma hora era o Cano, na outra hora era o Everaldo. Então ele não conseguiu decidir qual era o melhor, justamente porque nenhum dos dois está numa boa fase. E aí eu quero perguntar para vocês, o John Kennedy é bem-vindo no Fluminense? É um retorno bom, é um retorno positivo? Ele vai fazer bem para o time? Vai chegar e vai conseguir já jogar naquele ritmo, metendo gol, assumindo a titularidade? Deixa aí embaixo a sua opinião nos comentários, que é muito importante pra gente, rapaziada. Não custa nada para vocês. A gente começou o nosso canal há pouco menos de um ano. Estamos aí nessa luta. Sai vídeo aqui todo dia, 2 vídeos por dia, da melhor maneira possível. Então, ajuda a gente nessa aí, beleza, rapaziada? E aí eu quero saber a opinião de vocês, galera. O John Kennedy retorna como ídolo do Fluminense. Ele fez o gol da Libertadores inédita do Tricolor. Então, na minha opinião, sim. Mas já deixa aí nos comentários. Deixa aquele like bolado aí para ajudar a gente no canal, galera. Por favor, a inscrição. Confere se está inscrito. Manda para algum amigo tricolor aí que ainda não recebeu essa notícia ou para ele ver a nossa opinião aqui da TV Clubismo. E acompanha que os nossos vídeos sempre tá eu, Rodrigo e Fernandão aqui trazendo o melhor conteúdo para vocês. Tem live 2 vezes na semana. Então, vem com a gente da TV Clubismo, galera. E tamo junto.